E segundo dados do Corpo de Bombeiros, esse tipo de incidentes aumentam cerca de 30% no período das férias. E um dado ainda mais alarmante é que eles poderiam ser evitados em até 90%. Não é isso, Sargento André? Bom dia, obrigada pela participação aqui no Manhã Vitoriosa. Férias, tempo de folga e de diversão para a criançada, mas é tempo de atenção redobrada para os pais ou para os responsáveis por essas crianças que ficam em casa o dia inteiro só fazendo bagunça. Realmente é preciso ter muita atenção, não é não, Sargento? Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Realmente é um período que merece atenção, porque as crianças, como você mesmo disse, elas estão muitas vezes em casa, com os pais, com os avós, e a gente sabe que criança tem muita energia. Então tem que saber cuidar dessa criança, porque qualquer falha, qualquer distração pode ser perigoso. E a gente sabe também que a cozinha e a área de serviço são os locais mais perigosos e que merecem uma atenção redobrada. Eu queria que você me desse algumas dicas para os pais que estão em casa e para os responsáveis também pelas crianças. Por exemplo, o cabo da panela nunca deve ficar voltado para fora do fogão. É sempre necessário que se coloque a panela ou então naquelas bocas que são mais próximas ali à parte de trás do fogão e o cabo da panela nunca virado para fora, porque chega uma criança, vê aquele cabo lá, põe a mão, a panela derruba em cima dele. Produtos químicos como desinfetantes, detergentes também devem ser deixados em locais onde as crianças não têm acesso, às vezes até em armários trancados, né? Porque muitas delas vão subindo, sobem na escadinha, pegam um banquinho, sobe. Sempre estão atrás do que não pode, né? Sim, com certeza. Então, na cozinha, como você disse, é importante os pais tomar cuidado com o fogão. O fogão, quando a mãe está fazendo comida ali, a criança pequena vai estar por perto. Então, ela quer estar ali chamando a atenção dos pais, quer mostrar um brinquedinho, quer fazer algum desenho que ela está assistindo. E o perigo da panela ficar com o cabo para fora, que se a mãe esbarrar sem perceber, o adulto, quando ele esbarra, que vai cair uma água quente, uma fritura, ele vai sair para não ser queimado. Porém, a criança que está ali embaixo, ela não vai ter essa reação. Então, ela pode ser uma vítima disso. Os maioria dos casos de queimadura por água quente e por fritura acontece assim. A criança também pode tentar puxar essa panela, também se queimar. Então, é interessante que, se for ter que usar as chamas próximo ao fogão, da lateral para fora, o cabo virado para dentro. Mas, preferencialmente, utilizar as chamas próximo à parede, para evitar esse tipo de acidente. Outra recomendação é que facas, tesouras, objetos pontiagudos devem ser guardados separadamente em um local mais adequado. Não deixar ali no meio da colher, né? Ou então dos garfos, porque facilita o acesso às crianças. Imagina uma faca na mão de uma criança de 2, 3 anos de idade. Ela não tem noção do que está acontecendo. Sim, o acesso à faca e objetos pontiagudos é perigoso. E também deixar esses objetos sobre a mesa. Talvez arrume o café da manhã ou o almoço. A criança, ela puxa o forro da mesa e esse objeto pode cair sobre ela. Então, tem registro de fatos que ocorreram já. A criança, ela puxa o forro da mesa para ver o que tem lá em cima. A curiosidade é saber o que tem lá em cima. E esse forro vai trazer aquela faca, algo de vidro, e pode quebrar e atingir essa criança. Com relação, você disse sobre a área de serviço também, nós temos preocupação sobre os materiais de limpeza, são guardados. Então, nossa orientação é, preferencialmente, colocar aquele armário superior, para a criança não ter um acesso a ele, porque a criança, se ela conseguir encontrar esses objetos, como são objetos coloridos, cores diferentes, ela vai querer abrir, vai querer sentir o cheiro que tem ali dentro. Às vezes a criança vai querer beber também o que tem ali. Algumas famílias compram uma quantidade maior desse produto e colocam em vasilhas pequenas de refrigerante. Então isso é arriscado, porque a criança tem aquela informação do objeto, da garrafa de refrigerante, que é o que ela pode beber. Então, se ela vê aquele objeto ali, aquela vasilhinha, com qualquer objeto lá dentro, qualquer líquido, ela vai achar que é o refrigerante, vai querer ingerir isso e vai trazer uma intoxicação grave. E um outro perigo também muito grande dentro das residências é a água. Eu tenho informação aqui que uma criança pode se afogar em apenas 2,5 centímetros de água. É isso mesmo, Sargento André? Isso mesmo. Você imaginar a criança... restinho de água num balde de água no final do dia, depois de limpar uma casa, pode ser um perigo para uma criança. Sim, porque a criança, quando está pequena, vamos imaginar uma criança de 9 meses para 1 ano, ela está engateando, querendo ficar em pé já. E a maioria dos afogamentos que acontece dentro de casa, a criança vai estar associada ao afogamento também à queda. Então, vamos imaginar uma situação que a mãe está usando a máquina de lavar. A criança, ela vai lá, arrasta um brinquedinho, arrasta um tamboretinho que ela tem em casa, para subir e ver o que tem lá dentro daquela máquina. Porque a criança na cidade, ela é movida
querendo enxergar lá dentro que tem, né? Então ela vai subir, e quando ela subir para ver o que tem dentro dessa máquina, ela vai sofrer uma queda. Geralmente essa queda vai provocar um desmaio e aí vai ter o afogamento. Mesmo sendo uma quantidade pequena de água, pode ocorrer o afogamento. E também acontece muito em questão de piscinas infantis. A mãe coloca piscina infantil e acha que é pequeno, é tranquilo, mas a criancinha, nessa idade de 1 ano até 2 anos, ela não consegue equilibrar sozinha. Então, se ela cair, ela não vai conseguir voltar à posição dela normal. E a simples queda dentro de casa, numa piscina rasa, pode provocar um afogamento. Pode ser fatal. Pode ser fatal. Agora, mesmo com todos esses cuidados, ainda existem as fatalidades, né? Nós temos o caso em Governador Valadares, aqui no estado de Minas Gerais, agora no início do mês de janeiro, uma criança de 6 anos morreu após comer uma acerola. Ficou engasgada com essa acerola. Ou seja, essas fatalidades acontecem, às vezes, na ingestão de algum tipo de alimento, a criança engasga. E nós vamos dar dicas agora, temos até um bonequinho aqui, estamos contando com a colaboração do soldado Marinho, não é isso? Que vai fazer essa demonstração de como pode ser feito o primeiro socorro em um bebezinho, uma criança de até quantos anos, Sargento André? E nós dividimos agora o bebezinho em 2 idades. De 0 a 28 dias, nós imaginarmos aí que um recém-nascido, ele engasga com um líquido, geralmente com a mamadeira. Nesse caso, o que vai ser feito? O pai, a mãe ou o familiar que estiver em casa já mais calmo, é importante nesse momento ter a calma, porque a manobra é fácil de se fazer, mas tem que ter a calma de se fazer ela corretamente. Então vamos lá? Podemos começar a manobra? Vamos lá, então, soldado. O Marinho vai, quando verificou que está engasgado, os pais vão fazer uma sucção da boca da criança, vai sugar aquele líquido, sugou, joga fora, depois ventila 2 vezes, vai mandar ar para essa criança. Lembrando que essa manobra de 0 a 28 dias, é o recém-nascido mesmo. Depois disso, a criança tem de 29 dias até 1 ano de idade, se ela engasgou. Então ele vai pegar essa criancinha, apoiar ela na perna, a gente até colocou ele sentado, porque a criança tem um peso, vai girar a criancinha com a boca para baixo e vai fazer 5 pancadinhas entre as escápulas. Essa pancada tem o objetivo de fazer aquele objeto ser ejetado para fora. A mão da pessoa tem que proteger a cabeça na hora de girar de volta. Ele vai girar agora no sentido contrário, sempre mantendo o pescoço aberto, para facilitar o objeto sair. Vai verificar se o objeto está ali próximo à boca. Se não tiver, vai pegar 2 dedos na linha dos mamilos da criancinha, vai fazer 5 massagens, pressionando, mantendo sempre a cabeça para baixo, para facilitar a saída. E vai repetir essa manobra até o objeto sair ou até o socorro chegar. E se tiver alguma pessoa acompanhando o pai ou responsável que estiver dando esse atendimento à criança neste primeiro momento, pegar o telefone, ligar para o 193, porque nós temos registros aí de casos em que vidas foram salvas graças à participação de bombeiros através do telefone, não é isso, Sargento André? Exatamente. É importante ligar de imediato para nós, que o pessoal nosso que trabalha no telefone 93 vai estar orientando já as manobras serem feitas. A nossa unidade de resgate vai ser encaminhada para o local, para quando chegar, fazer esse atendimento mais completo e transportar a criança para o hospital, para fazer a análise intra-hospitalar. Ok, Sargento André, muito obrigada pela participação. Soldado Marinho também, obrigada aí pelos esclarecimentos. E o Manhã Vitoriosa vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar de moda, dicas de acessórios para o inverno 2014. Não sai daí não, eu volto em um minuto só.